Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo 1. Segundo livro de Samuel, capítulo 1. Nós iniciamos o estudo desse capítulo semana passada. Hoje nós vamos fazer a leitura e estudar a partir do versículo de número 17 até o final do capítulo, no versículo de número 27. Diz assim a palavra do Senhor: Pranteou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o qual está escrito no livro dos justos. A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos, como caíram os valentes. Não noticieis em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se gloriem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Monte Gilboa, não caia sobre vós nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro, como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas sobre os montes foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Pai, muito obrigado, Senhor, por este privilégio de estudar a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Senhor, a entendê-la e especialmente a aplicá-la. É no nome de Cristo que nós te rogamos. Amém. Você é um escolhido e a tua história não acaba aqui. Você não está chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó, Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido, você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te ver há de falar, Ele é mesmo escolhido. Vamos dizer que você nasceu para vencer, que já sabiam, porque você tinha mesmo cara de vencedor. E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir, então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Vai estar entre plateia e você no palco. Você vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade, a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Esse hino não é cristão. Definitivamente não é cristão. A pessoa que criou esse hino e que canta esse hino não tem a menor ideia do que é ser cristão. Ele não tem a menor ideia de como o Senhor quer que a gente viva. Não tem a menor ideia como lidar com vitória nem com derrota. Não é um escolhido. Nós precisamos entender isso. Isso aqui é uma blasfêmia contra o Senhor, colocando o nome do Senhor na boca de um ímpio. Porque não é assim que se comporta um cristão. Não é assim que um cristão lida quando vê até mesmo o seu inimigo sendo derrotado. Essa é a situação de Davi agora. Nós vimos isso na semana passada. Tudo o que se esperava para a vida de Davi chegou a hora de se concretizar. Todas as promessas que Deus tinha feito a ele iam agora se cumprir. Acabou o sofrimento de Davi. Agora é só vitória com sabor de mel. Não, não é assim não. Não é assim não. Em primeiro lugar, ele encontra um homem, uma amalequita, que conta como Saul morreu e que, querendo ganhar algum prestígio, inventa uma história dizendo que ajudou Saul a morrer.
Davi, então, mostra que o seu coração nunca tinha guardado mágoa de Saul, mesmo que Saul tenha perseguido por 10 anos, tentando matá-lo. A atitude de Davi é a atitude correta de um verdadeiro cristão. Ao saber que Saul tinha morrido, ele não comemora, porque ele podia comemorar, mas pelo contrário, o texto usa 3 palavras para dizer qual era o comportamento. Versículo 12: prantearam, choraram e jejuaram. Davi e os seus homens rasgaram suas vestes, no versículo número 11, e choraram porque Saul e Jonatas tinham morrido. Não só isso, o amalequita, que tinha se gabado de ajudar Saul a morrer, Davi o matou, dizendo: você não temeu a Deus, se levantando contra o ungido do Senhor. Aí você pode pensar assim: pronto, tá bom, Davi já prestou homenagem demais para Saul, porque Saul não valia um vintém, um saco de pipoca. Saul era ruim, Saul era mau, tinha feito muita bobagem, tinha pecado contra o Senhor mais de uma vez, tinha se levantado contra Davi a vida inteira, corrompeu a palavra do Senhor, não se preocupou com o que Deus queria falar para ele, fez um monte de bobagem, recebeu o que merecia. Davi não, Davi era ungido do Senhor, tinha permanecido fiel, teve 2 chances de matar Saul, não matou, estava fugindo até hoje e o tempo inteiro esperando o momento certo do Senhor exaltá-lo. Está na hora, já está bom, já fez homenagem demais. Afinal, Davi já vingou a morte de Saul pela boca do amalequita, e ele já chorou, pranteou e jejuou por causa da morte de Saul. É o suficiente. Davi não acha que é o suficiente ter chorado, pranteado, nem matado o homem que disse que matou Saul. Davi não acha que é suficiente. Davi deseja fazer uma música, fazer um cântico. Essa era a especialidade de Davi. Davi era um músico. Ele sabia fazer cânticos. E ele quer deixar uma homenagem. Aí talvez fosse a hora de fazer a música do Sabor de Mel. Quem sabe agora não seria a hora de destacar todo o sofrimento que ele passou e simplesmente lembrar que Deus providenciou a morte de Saul. Afinal de contas, essa foi a última palavra que Davi disse a Saul: que Deus julgue entre nós. Deus julgue entre nós. O próprio Davi tinha dito para Saul que Deus estava à frente dele e que Deus iria tomar as dores dele e que quem ficasse na frente era Deus que ia resolver. E Deus resolveu. Deus matou Saul. Seria a hora de ele dizer, então: louvado seja Deus, porque Saul morreu. E Deus tirou da minha frente o meu inimigo e me deu finalmente a vitória. Seria essa maneira de Davi cantar agora? Será isso que ele iria cantar? Não, não é assim que ele canta. Pelo contrário, você não vai ver nesse cântico nenhuma referência a Deus. Notaram? Em nenhum momento ele faz questão de falar sobre a providência de Deus, sobre a justiça de Deus. Ele não está preocupado em falar sobre isso, porque ele tem uma outra intenção aqui. A intenção dele é lamentar, é chorar, porque ele perdeu alguém, que mesmo sendo seu inimigo, perdeu alguém a quem ele tinha afeição, e ele perdeu um grande amigo. É por isso que ele deseja cantar um lamento. Versículo número 17 diz que Davi pranteou Saul e Jonatas, seu filho, com esta lamentação. Ele escreve um poema, uma lamentação pela morte de Saul e de Jonatas. É a última coisa que a gente espera. Ele escreve um lamento para se queixar de que Saul tinha morrido. Mas não só isso. Você pode dizer assim: escrever um poema, tudo bem, a gente escreve. E o que acontece com músicas? Se perdem. Músicas se perdem. Davi não queria que essa música se perdesse. Daí então, no versículo número 18, ele determina que essa música seja ensinada em Judá. E não só que ela fosse ensinada em Judá, ele manda registrar essa música no livro dos justos. O livro dos justos, ele reaparece lá no capítulo 10 de Josué. Não era um livro sagrado, era um livro de registro de grandes eventos de Israel em formato de poesia. Quando aconteciam grandes coisas,
se faziam poesias e então se registrava lá. Essas poesias, elas foram inclusive base para muito material que veio para as Escrituras, inclusive o texto que a gente acabou de ler. O texto que nós acabamos de ler foi retirado do livro dos justos, onde se guardavam essas poesias. Davi está querendo que a história de Saul fique gravada na mente das pessoas. Mas que história terrível ele teve. Nós vimos isso durante os últimos meses. Um homem que tinha tudo para dar certo, um homem alto, bonito, com boa família, boa condição financeira, tendo um Samuel do seu lado, tudo para dar certo, mas deu tudo errado na vida de Saul. Foi um homem que não tinha palavras, prometia a esposa para Davi, depois voltava atrás e entregava para outra, dizia que não ia mais perseguir Davi, quando pensava que não, estava tentando matar Davi de novo. Um homem que chegou a tirar uma lança contra o próprio filho, só tinha coisa ruim para dizer de Saul. Não, Davi não quer que a história de Saul seja contada de forma feia. Qual é a preocupação de Davi depois da morte de Saul? Preservar a imagem de Saul. Vejam, ele não quer tripudiar em cima do sofrimento, da dor, da morte de Saul. Ele não quer pisar em cima, fazer uma dança em cima da cova de Saul. Não, ele quer lamentar, mas ele quer aqui, em primeiro lugar, guardar, salva a imagem de Saul. Ele não quer que as pessoas se lembrem de Saul pelo que ele fez de errado. Ele quer que eles se lembrem de Saul pelas coisas corretas. Então, o que é que ele faz aqui? Ele ajusta a nossa visão com relação aos momentos onde nós estamos como vitoriosos, que é o momento mais difícil da vida. A gente pensa que quando está por baixo é um momento difícil. Não. Os homens e o seu caráter e o seu coração aparecem quando eles estão por cima. É por isso que ele aqui vai nos mostrar como é que a gente deve reagir quando a gente estiver bem e outras pessoas não estiverem tão bem assim. Quais são as preocupações de Davi aqui no texto? A primeira preocupação de Davi é com o próprio nome do Senhor. Vejam aí, ele começa a cantar, a partir do versículo de número 19, o hino tem um nome, chama-se o hino ao arco. Há quem diga que o nome é o hino ao arco por causa do versículo 22, que fala do arco de Jonatas. A gente não sabe se é por isso mesmo, mas o hino tem um refrão. Então, esse refrão é que é mais importante. Ele aparece aí no versículo de número 19, dizendo: como caíram os valentes. Lá no versículo de número 25 vai aparecer de novo: como caíram os valentes no meio da peleja. E depois no versículo número 27 ele termina: como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. De cara, qual é o assunto do salmo, do hino de lamentação que Davi está escrevendo? O assunto é como caíram os valentes. Ele não está dizendo como caíram os meus inimigos, é como caíram os valentes, os homens fortes de Israel. Mas a primeira coisa que ele destaca logo de cara é que aquele que caiu não foi um homem simplesmente guerreiro, mas foi o próprio rei de Israel. Veja o versículo número 19: a tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos. A glória era o próprio rei. O rei era a glória de Israel. E ele chega agora e, olhando para Israel, diz: a tua glória morreu lá em cima da montanha. Que tristeza! Israel não tem um rei. Israel está sem rei. O rei morreu. O rei morreu em cima de uma montanha. Um valente caiu. Um valente caiu na batalha. Essa palavra que mais aparece em todo esse capítulo: cair, morrer. Mas qual é a preocupação de Davi quando ele proclama que a glória de Israel morreu? É a vergonha da morte da glória de Israel. É por isso que ele tem dois desejos aqui. O primeiro desejo é que a notícia não se espalhe.
o segundo desejo é que a própria natureza reconheça como isso foi terrível. Primeiro, versículo de número 20. Não noticieis em Gate. Davi está pertinho de Gate. Davi está em Ziclag, lembram? Gate fica ali, logo ali do lado. Foi para onde ele fugiu. O que ele quer que não seja noticiado a morte de Saul em Gate. Já tinha sido. A essa altura do campeonato, o corpo de Saul já tinha sido arrastado, já tinha sido grudado no morro, na parede, a cabeça dele já estava passeando pela região. A essa altura já tinha sido anunciado. Mas Davi diz que ninguém diga isso em Gate, porque vai ser uma festa lá. Não só isso, veja aí, não publique nas ruas de Asquelon, outra cidade filisteia. Daí vem, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Por que ele não quer que ninguém saiba? Ele não quer que ninguém saiba porque eles sabem que quando eles souberem, as moças vão cantar a morte de Saul. Vão cantar do mesmo jeito que as moças de Israel cantaram quando Golias morreu. Elas fizeram musiquinhas. Elas cantaram lá no livro de 1 Samuel, dizendo, Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Elas faziam festa, elas comemoravam. E Davi aqui sente a dor de ter incircuncisas, mulheres dos filisteus, mulheres pagãs, se alegrando com a derrota da glória de Israel. Por que Davi está tão preocupado? Porque o nome de Deus está sendo alvo de chacota entre os ímpios, porque o rei de Israel morreu. Com que Davi está preocupado? Com a fama do Senhor, com a fama de Israel. Ele está preocupado, pensando assim, Senhor, o que é que vão pensar do Senhor e do seu povo? Eles vão ficar fazendo chacota com o teu nome, eles vão fazer chacota com o teu filho, com o rei que morreu, eles vão fazer chacota, Senhor, não permita que a notícia chegue lá. Não só isso, versículo de número 21, ele conclama uma maldição sobre os montes onde Saul morreu. Montes de Gilboa, não caia sobre vós nem orvalho nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas. Ele conclama uma maldição sobre o monte onde Saul morreu. É como que dizendo, natureza, me ajude para mostrar que isso foi uma tristeza. Me ajude fazendo com que não haja nenhum tipo de alegria nessa montanha. Veja, para que não haja chuva, portanto não haja plantação, e ninguém fique feliz ao recolher a plantação e dê oferta. Não é para colher-se nada nesse monte. Por que não deve colher nada no monte? Ele diz, porque lá foi profanado o escudo dos valentes. Quando nós pegamos a palavra escudo dos valentes, versículo de número 21, nós descobrimos que é o escudo de Saul, o escudo de Saul, que jamais será ungido de óleo. O Salmo 84, versículo 9, o Salmo que nós lemos, 89, versículo 18, fala sobre o escudo de Israel, que era o rei, onde o próprio Deus era o escudo e o rei era o representante desse escudo. Ele está dizendo, o escudo foi profanado, ele foi banhado de sangue e não de óleo, ele foi profanado, ele foi violado, e isso é uma vergonha para o povo de Deus. O nome de Deus vai ser blasfemado. A preocupação de Davi é que o nome de Deus seria alvo de chacota, porque a glória de Israel morreu e os ímpios iam comemorar. Interessante, queridos, que essa semana nós nos lembramos de quando a glória de Israel morreu. Sexta-feira nós nos lembramos disso. De como a glória de Israel foi alvo de chacota. De como a glória de Israel foi alvo de brincadeiras e zombaria. Mas para nossa alegria, a glória de Israel não morreu com Saul. Para nossa alegria, a glória de Israel estava no descendente de Davi.
num rei poderoso que ia enfrentar chacota, que ia enfrentar brincadeiras e zombaria, que ia enfrentar uma cruz, mas que no terceiro dia pela manhã ele ressuscitaria, e ele ressuscitou. A glória de Israel não morreu, Davi. A glória de Israel ressuscitou. Mas aqui Davi está preocupado para que o nome do Senhor não seja blasfemado. E mesmo que haja chacota contra o ungido do Senhor, o ungido do Senhor é vitorioso no final, ressuscitando ao terceiro dia. O que nos leva a um segundo momento aqui, a partir do versículo número 22, onde Davi quer agora imprimir qual é a imagem que ele quer que Israel se lembre de Saul. Primeiro, ele está preocupado com a glória de Deus, como o Senhor deve ser visto, para que não seja motivo de chacota. Diz, a glória do Senhor morreu e eles vão blasfemar, eles vão xingar. Agora ele está preocupado em dizer quem foi Saul e Jonatas. Versículo número 22, ele vai honrar Saul e Jonatas por dois motivos em especial. Pela valentia deles e pelas vitórias conquistadas. Em segundo lugar, pela união deles e pela companhia. Veja, versículo 22. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Essa imagem é bem interessante. Ele coloca duas armas. Jonatas como sendo especialista em arco e Saul como sendo especialista em espada. E ele diz, nunca o arco de Jonatas voltou sem ter sangue na ponta dos seus inimigos. Nunca a espada de Saul voltou de uma batalha sem trazer gordura dos inimigos impregnada na lâmina. Ele matou muita gente no caminho. Ele quer que o povo se lembre das vitórias de Saul e de Jonatas. Ele não quer que o povo se lembre das mancadas de Saul e de Jonatas. Ele não quer que o povo se lembre de como Saul fez bobagem, tentou matá-lo. Não, ele quer que Saul se lembre, que o povo se lembre que Saul foi um grande guerreiro, que ele trouxe vitória sobre Israel, que ele trouxe vitória contra os filisteus, que ele libertou Israel em vários momentos, e que ele foi muito vitorioso. A batalha que ele perdeu foi exatamente a batalha contra os filisteus, onde ele morreu. Mas as outras ele ganhou todas. Era um homem valente, vitorioso. Davi aqui quer destacar que ele era um agente de Deus para a libertação do seu povo. E por isso Davi está preocupado em guardar, em salvaguardar a imagem que o povo deveria ter de Saul. Eu sei que o pessoal diz assim que se você quiser ser bom, morra. Porque depois que morre, né? Ah, fulano era tão bom. Ele nada. Dava uma surra na mulher todo final de semana e a bichinha chega e diz, ai, como ele era um marido bom. Mas marido bom que nada? Marido bom que nada. Quer morrer, quer ser bom, morra. Davi não está fazendo isso. Porque isso é mentira. Quando a gente diz que a pessoa era boa sem ser, é mentira. Davi está escolhendo somente a verdade para destacar. Davi diz, ele era um homem vitorioso. Ele era um homem vitorioso. E não só isso, ele era um homem muito forte. Final do versículo 23. Eram eles dois ligeiros como as águias, fortes, mais fortes que leões. Veja como Davi quer destacar a força desses dois guerreiros. Eles nunca voltaram sem vencer. Era ligeiro feito águia, forte feito leões. Saul e Jonatas eram guerreiros valorosos. Caíram os valentes do Senhor. Mas não só isso. Ele quer destacar como eles dois estão juntos o tempo inteiro, pai e filho. Veja aí, versículo 23, o início. Saul e Jonatas. Olha a expressão. Queridos e amáveis. Ele podia ter dito aquela praga e o desgraçado, mas não. Ele diz, eles são queridos e amáveis. Em que Saul e Jonatas eram queridos e amáveis?
Ele diz: porque tanto na vida quanto na morte, eles não se separaram. Eu acho isso aqui fantástico. Porque Saul tinha tentado matar o próprio filho, jogou uma lança no filho para matar. Eles ficaram meio estranho. Mas no dia em que Saul precisou, adivinha onde é que estava Jonatas? Do lado dele. Esses homens eram homens fortes e corajosos. Porque o que é que Saul já sabia nessa batalha? Saul já sabia que ele ia morrer, porque a pitonisa tinha dito isso para ele. Não só que ele ia morrer, mas que os filhos dele também iam morrer. E quem é que está lá na guerra? Eles estão lá valentes, bravos, e Davi diz, eles passaram a vida juntos e eles morreram juntos, como bons companheiros, amáveis e queridos, colados, como pai e filhos. Pai e filho. Que coisa bonita, porque Davi podia, nesse momento, aproveitar e difamar Saul. E dizer, está vendo, veja Israel, o exemplo do que acontece com quem desobedece ao Senhor. Morreu no campo de batalha em vergonha. Não, ele diz, eu quero destacar que esses dois homens eram valentes, corajosos, eles eram vitoriosos, eram fortes guerreiros, rápidos na batalha. Eles eram unidos na vida e morreram unidos. Davi destaca só as qualidades de Saul e de Jonatas, para informar aqui. Como a gente gosta de falar mal dos outros. A gente gosta de espalhar a má notícia. A gente gosta de espalhar os defeitos. O nome disso é maledicência. Maledicência. Isso é quebra do mandamento. A Bíblia nos orienta de que nós devemos preservar a imagem do nosso próximo. Mas a gente gosta mesmo é de falar mal deles. A gente gosta mesmo é de xingá-los. A gente usa o pretexto dizendo que é uma crítica construtiva. A gente usa até o pretexto que é para orar pelo irmão, porque ele está passando por dificuldade. Mas, na verdade, o prazer está muito mais próximo para falar mal. Quando, na verdade, nós deveríamos destacar a vitória dos nossos adversários, mesmo quando eles morreram. Encontrar as qualidades dele. E quando as pessoas tentarem nos mostrar os defeitos, nós mostramos as qualidades. Saul deu muito trabalho a Davi, mas Davi diz, ele era valente, ele era forte e ele era unido com o filho. É só isso que eu quero que vocês se lembrem. Anotem esse hino lá no livro dos justos, para que quando vocês forem se lembrar de Saul, se lembrem que Saul foi vitorioso, forte e companheiro. Eu não quero que vocês se lembrem de Saul passando 10 anos perseguindo Davi. Vocês devem se lembrar de Saul do jeito correto. A gente faz a mesma coisa com Jesus. Passa o tempo todo lembrando a derrota e as dificuldades dele. Quando, na verdade, todo domingo, e não no domingo da Páscoa, mas todo domingo nós nos lembramos da sua vitória. Porque mesmo que ele tenha sido alvo de chacota e brincadeira, ele sim é o valente do Senhor. Ele sim é o grande vitorioso. Ele sim nunca perdeu uma batalha. Ele sim é rápido como águia, forte como leão. Ele é conhecido como leão da tribo de Judá. Ele sim é companheiro e não é abandonado nem abandona o seu pai em momento algum. Está sempre ao lado, de forma que venceu em nome do seu pai. Mas a última preocupação de Davi, a partir do versículo número 24, é de apresentar o seu próprio coração. Ele diz, não é uma coisa simples do que está acontecendo aqui. É choro mesmo, é tristeza mesmo. E ele mostra isso quando ele convoca pessoas a chorar no versículo de número 24 e 25. Ele foca em Saul, porque ele quer salvaguardar a imagem do rei, mas a maior dor de Davi foi porque Jonatas morreu no caminho. Daí então ele lembra de Saul, convoca as pessoas a chorar por causa de Saul, mas em seguida diz, mas eu tenho um motivo especial para chorar,
morreu foi Jonatas também. Por que se deveria chorar por Saul? Porque Saul trouxe muitas vitórias e enriqueceu a Israel. Por isso, versículo 24. No versículo de número 20, ele tinha dito: não digam engate para as moças não fazer música e cantar, festejar a morte de Saul. Mas agora ele diz: avisem em Israel, as moças de Israel. As moças de Israel precisam saber. Para quê? Para chorar. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul. Chorai por Saul. Vocês que vestiam a rica escarlata e vos punha sobre vestidos adornos de ouro. Vestido escarlata era uma cor difícil de encontrar. Então, só quem tinha muito dinheiro podia comprar essa cor. Além disso, essas moças elas estão sendo enfeitadas com joias de ouro. Estão vendo? Ele está dizendo: moças, chorem porque Saul morreu, porque Saul enriqueceu vocês. Moças, vocês vestiram roupas caras porque Saul trouxe espólios de guerra para vocês. Vocês têm joias porque Saul conquistou ouro para vocês. Moças, vocês foram muito bem recompensadas. Não sejam ingratas agora. Chorem por aquele que enriqueceu vocês. Não sejam ingratas agora. Chorem porque Saul, com as suas vitórias, deixou vocês mais ricas. Mas chorem também por Jonatas, porque Jonatas tem alguma coisa de especial. Porque Saul enriquece Israel, mas Jonatas era uma pessoa diferenciada. Vejam, versículo 25. Como caíram os valentes no meio da peleja. Agora ele diz: Jonatas sobre os montes foi morto. Jonatas, um valente, morreu em cima da montanha. Ele já tinha dito isso lá no versículo 19. Os valentes do Senhor caíram sobre a montanha. Agora ele diz especificamente qual é o valente que ele quer destacar. Ele quer destacar Jonatas. Ele quer encerrar com a amizade dele. É isso que ele quer. Ele está chorando. Ele conclama as moças dizendo: chorem, porque Davi trouxe muitas coisas para vocês. Mas agora ele diz: chorem por Jonatas também, porque eu estou angustiado nessa situação. Olha a palavra que ele usa no versículo 26. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Angustiado. Por quê? Ele diz: porque você era, olha a expressão, amabilíssimo para comigo. Não é que você era gente boa. Ele diz: não, você era especial para comigo. Você era amabilíssimo. O próximo versículo é muito mal interpretado pelas pessoas, porque as pessoas começam a achar que essa era uma referência a uma espécie de amor homossexual que Davi teria com Jonatas. Mas graças a Deus, Davi caiu foi com Betseba. Foi com Jonatas, não. Mas como é que ele se explica, ele dizendo que o amor dele ultrapassa o amor de mulheres? É porque veja qual é o tipo do amor de mulheres que ele destaca aqui no versículo quando ele fala de Saul. É um amor que de alguma forma tem algum interesse por trás. Notem, é um amor que tem de alguma forma um interesse. Mas quando ele destaca o amor de Jonatas, ele diz: Jonatas era amabilíssimo para comigo. Ele gostava demais de mim. O seu amor, olha a expressão, era excepcional, era diferenciado. Em que o amor de Jonatas era diferenciado? Jonatas deveria ser o rei. Era para ele ser o substituto de Saul. Mas Jonatas, quando encontrou com Davi, logo depois da morte de Golias, ele faz um acordo com Davi, porque ele reconhece que Davi é um ungido do Senhor. E o que é que ele faz? Toma roupa. Tome armas, você é o escolhido. Jonatas abriu mão do seu reinado e deu de mão beijada a Davi. Ele simplesmente não tem nenhum interesse particular. Ele negocia com Davi duas coisas durante o período, em dois acordos. Ele negocia que Davi poupe a família dele,
Segundo lugar, que Davi deu um lugar de honra para ele, do lado de Davi. E Davi tinha um prazer enorme, tinha concordado que o braço direito de Davi ia ser Jonatas, mas Jonatas era para ser o rei. Por isso que Jonatas é excepcional. Jonatas abriu mão da sua glória e deu toda para Davi. Deu toda para Davi. A Davi chega e diz: tive esposas, tive mulheres, mas o amor de Jonatas é diferente. Não tem nenhum interesse particular. Porque o amor entre um marido e uma mulher, existem interesses particulares. É tão prova disso que a gente não quer que o outro deixe a gente. Porque se fosse um amor realmente livre, o que a gente iria? Importa que essa pessoa seja mais feliz. Mas a gente quer como? Que a pessoa fique com a gente. Porque quem quer ser feliz? Eu quero ser feliz. Então a gente tem interesse. A gente tem interesse. Mas Davi diz, mas Jonatas não. Jonatas abriu mão de tudo por minha causa. O amor dele é maior do que o amor de mulheres. É diferente. Não tem nenhum interesse aqui por trás. Ele foi completamente desinteressado. É assim que Davi quer terminar o seu cântico. Ele diz, caiu um valente. Caíram os valentes. As armas de guerras de Israel pereceram. Saul e Jonatas morreu. Ele lamenta, Saul morreu, meninas. Chorem, porque vocês não têm mais as vitórias de Saul para comemorar. Jonatas morreu. Eu perdi meu amigo. Eu perdi meu amigo. O choro, meus irmãos, pela morte é possível. E ele é importante. O próprio Jesus, diante da morte do seu amigo, chorou. Não há problema nenhum em chorar. Mas o nosso rei, que tem um amor excepcional, que da mesma forma como Jonatas, abriu mão de tudo, não o julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes se rebaixou, assumindo a forma de servo. O nosso rei tem um amor excepcional, ele abriu mão de tudo por nossa causa, mas nós não precisamos chorar, porque ele ressurgiu dos mortos e nos aguarda para que nós venhamos a encontrar com ele e passar toda a eternidade com ele. Nós não precisamos chorar, feito Davi. Nós temos um rei que tem um amor melhor do que o amor de mulheres, que foi excepcional, abrindo mão da sua glória para que eu e você nos tornássemos príncipes e princesas no reino de Deus. Que bênção é! Eu creio que isso nos traz duas lições básicas. Eu vou partir da segunda para depois vir para a primeira. Meus irmãos, esse lamento mostra a morte de um rei, mostra a vitória que esse rei tinha no passado, mostra um lamento pela morte de um rei. Nós nos lembramos nessa semana da morte de Cristo, de como também ele passou pela humilhação, e como o xingaram, e como o humilharam, e de como ele padeceu na morte de cruz. Mas ao mesmo tempo nós nos lembramos de como ele é vitorioso, que em nenhum aspecto ele é derrotado, que nós não nos lembramos dele como uma história de sofrimento, mas para nós o mais importante é que ele é vitorioso e venceu a morte, de forma que a morte não nos assusta mais. A gente é que faz musiquinha para a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão, a sua algema? Você não me prende mais. Eu não tenho medo da morte, porque o meu rei a venceu. Ele nunca perdeu uma batalha. E ao invés de chorar pela morte do meu rei, eu agora choro pela alegria de vê-lo ressurreto, vitorioso, porque o amor dele é maior do que qualquer amor que eu possa ver no mundo. Ele abriu mão da sua glória para morrer na cruz, vitorioso, foi recolocado em sua glória, para que eu e você fôssemos levados com ela para ele também. Nós nos alegramos hoje,
Porque ao contrário de um cântico de lamento que nós teríamos, nós temos um cântico de vitória. O nosso rei passou por maus bocados. Ele abriu mão da sua glória por amor de nós, mas ele foi vitorioso, venceu a morte, para que eu e você fôssemos também vencedores. A gente também está vestido com uma roupa bonita, estamos cobertos de ouro. É assim que aparece lá a Nova Jerusalém descendo do céu, toda ataviada de ouro. Nós somos vitoriosos porque o nosso rei nos amou, abriu mão da sua glória, com um amor maior do que o amor de mulheres, e foi vitorioso, e nós somos vitoriosos com ele. Essa é a primeira lição que a gente precisa aprender hoje. O nosso rei nos ensinou um cântico de vitória. Mas, em segundo lugar, a segunda lição que nós precisamos aprender hoje é que eu tenho que ter cuidado com a minha vida quando eu estiver num momento melhorzinho. E que alguém que me perseguiu, que me maltratou, esteja comendo o pão que o diabo amassou. Esse é o momento mais perigoso da nossa vida. O que é que eu devo fazer, pastor, quando isso acontecer? Em primeiro lugar, se preocupe com a glória de Deus. Não fica comemorando porque o irmão caiu, não. Se preocupe que a queda dele vai manchar o nome da igreja, vai manchar o nome do evangelho, vai manchar o nome de Cristo. Então, meu irmão, ao invés de você estar simplesmente alegre porque fulano está vendo, me viu passar pela prova e não me ajudou, está vendo? Não, querido, o nome do Senhor foi manchado. Pense na glória do Senhor, pense na fama de Deus, na fama de Jesus Cristo. A queda de um irmão não é algo para ser comemorado, a queda de ninguém. A Escritura nos ensina que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não é porque morreu alguém ruim que eu comemoro. Eu preciso lembrar disso. Que vantagem eu tenho em comemorar a morte de um ladrão? Que vantagem eu tenho em comemorar a morte de alguém perigoso? Eu vi os crentes comemorando quando Bin Laden morreu. Que bênção, foi para o inferno. Que não, meu irmão, que tristeza, ele foi para o inferno. Nós não comemoramos morte de ninguém. Nós não comemoramos derrota, desgraça de ninguém. Está vendo? Ele falou contra o povo de Deus, ao castigo de Deus. Não, meu irmão, você não comemora a morte de ninguém, a destruição de ninguém. Nós comemoramos junto com os anjos a conversão de pecadores. Por isso, não se alegre com a derrota das pessoas. Se alegre com a salvação delas. Lembre-se da glória de Deus. Deus deve ser glorificado no final. Segundo, preserve a imagem das pessoas. Quando vierem falar mal para você de alguém, encontre quais são as qualidades positivas. Tinha um pastor amigo meu que ele dizia, se você não tiver nada de bom para dizer, então não diga pelo menos nada. Fica quieto aí na tua. Mas aprenda a ver as qualidades dos irmãos. Como é triste ver os crentes que você, quando começa a falar de alguém, eles, mas fulano fez isso, já fez aquilo outro. Meu irmão, você é um diabo. Você é um diabo. Você foi chamado para ser o acusador. Você não foi chamado para guardar a imagem das pessoas. Aprenda a preservar a imagem dos irmãos. Fulano de tal caiu, vamos esperar. Vamos esperar mais um pouco. Vamos ver o que vai acontecer. Fulano de tal já serviu tanto ao Senhor, já foi tão fiel na igreja do Senhor. Ele é uma boa pessoa. Ele é uma pessoa que me ajudou já algumas vezes. Eu não vou falar mal dele, não. Pelo contrário, eu vou esperar. Eu vou tentar ajudá-lo no máximo que eu puder. Eu vou salvaguardar a imagem do meu próximo. Foi para isso que o Senhor o chamou. Não foi para falar mal de ninguém, não. Mas quando é para falar de bem, a gente esconde. Mas quando é para falar de mal, a gente joga no WhatsApp. Joga no WhatsApp. Coloca logo lá. Eu tenho que ter cuidado. Porque alguns dias atrás, uma moça falou mal de um pastor lá nos Estados Unidos. Deu uma confusão terrível. Porque os crentes, na mesma hora, espalharam a má notícia. E todo mundo ficou falando mal do pastor. Essa mesma moça chega agora e pede perdão ao pastor. Dizendo que errou, que ela estava amargurada, descontou no pastor, que ela inventou histórias sobre o pastor.
e que não era isso que ela deveria ter feito. Ela foi, se arrependeu, falou com o pastor, pediu perdão, mas os crentes não espalharam essa outra história. Os crentes espalharam a anterior. Prazer em destruir a imagem do próximo, quando nós deveríamos ser aqueles que salvaguardam a imagem do próximo. E por último, meus irmãos, lamente quando alguém cair. Chore com ele. É triste que quando a gente vê um jovem adulterando, a gente, cabra safado. É assim que a gente lida. A gente mete o cacete, a gente bate. Meu irmão, se alguém caiu, qual é o nosso papel como cristão? Ajudá-lo. Você tem que chegar junto e dizer, meu querido, você caiu, mas eu preciso que você saiba onde você caiu. Eu quero que você veja o que o Senhor tem a dizer sobre o seu pecado. Eu quero aqui estar do teu lado para te ajudar, para você voltar. Você tem que se levantar disso aí. Eu quero estar contigo para suportar as dores das consequências do seu pecado. Eu quero estar ao seu lado para tudo. Eu quero estar contigo para te acompanhar. Se você cometeu algum crime e você vai ter que ser preso, eu vou visitar você na cadeia. Mas eu quero você arrependido e salvo em Cristo. Eu quero você ao meu lado. Nós precisamos lamentar quando os irmãos caem. Lamentar e não comemorar. Eu preciso aprender a sentir tristeza quando o irmão está passando por dificuldades. Mesmo que esse irmão tenha sido uma praga na minha vida. Mesmo que esse irmão tenha me aperreado bastante. Imaginou se o pastor fosse dar o troco toda vez que acontece um negócio desse? Tem os irmãozinhos que azucrinam o juízo do pastor e o pastor, eita, valeu, agora caiu, tá vendo? Era uma festa toda semana. Mas, não, o Senhor nos chama a lamentar. Caiu um valente do Senhor. Qual é o meu papel? Eu vou chorar por ele, eu vou chorar com ele, eu vou me lamentar com ele e eu vou ajudá-lo a se levantar disso. É isso que nós vamos fazer. Porque nós não somos falsos crentes que têm vitória com sabor de mel. Não. Para nós, quando o irmão cai, é sabor de fel. Nós aprendemos com isso, que nós vamos pensar na fama do Senhor, que nós vamos pensar em espalhar sempre boas notícias a respeito dos irmãos, e nós vamos chorar e lamentar quando o irmão nosso cair, e vamos tentar ajudá-lo. Que o Senhor nos ajude a ser cristãos de verdade, e não cristão fajuto, com sabor de mel. Vamos orar? Ajuda-nos, ó Senhor, a termos a mesma atitude que Davi, e da mesma forma, quando tivermos alguém que nos prejudicou, sendo até mesmo punido pelo Senhor, nós sejamos os primeiros a nos levantar e vindicar a glória do Senhor, a salvaguardarmos o nome dessa pessoa e lamentarmos pela queda dela. Não nos permita termos um coração vingativo, meu Deus, que se levanta contra o próximo e que deseja ver no próximo a vingança, mas que nunca venhamos a desejar o mal ao nosso próximo. E muito obrigado por nos lembrar que, ao contrário de um cântico de lamento, o Senhor nos deu um cântico de vitória. Porque o teu filho, a glória de Israel, também pereceu, também foi alvo de chacota, mas fez isso tudo por amor, um amor excepcional que ultrapassa o amor de mulheres, que abriu mão da própria glória para morrer na cruz do Calvário, para que todos nós que estamos aqui pudéssemos ser salvos, lavados e remidos no sangue dele. Glórias te damos, Senhor, porque esse mesmo Rei é vitorioso, ele nunca perdeu uma batalha, nos enriqueceu em todos os sentidos. Somos a tua igreja hoje vestida de ouro, porque o Senhor foi vitorioso na cruz e venceu a morte no primeiro dia da semana. Dá-nos, ó Senhor, esse cântico eternamente. No nome de Jesus é que nós te oramos. Amém.